Olá, querido amigo, querido irmão, irmã, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Felipe, eu estou aqui para te fazer um convite especial. Nós estamos aqui exatamente agora no estúdio da TV Viva Promessa e hoje nós estamos aqui no estúdio do programa Sala Pastoral. Você sabe que a TV Viva Promessa é uma iniciativa da Igreja Adventista da Promessa para a pregação do Evangelho nesse ambiente virtual. Eu queria convidar você para fazer parte desse projeto. E como você pode ajudar? Sendo um amigo da missão. Os amigos da missão são aquelas pessoas que nos ajudam a manter o projeto da TV Viva Promessa caminhando para a glória de Deus. Eu quero convidar você para participar conosco desse projeto. Acesse o nosso site amigosdamissão.org e seja você também um amigo da missão. Deus te abençoe. Fala geral, graça e paz, e aí, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um programa Up Altos Papos. No programa de hoje a gente vai falar sobre preconceito racial. O programa tá muito bom, se eu fosse você não saía daí. Já deixa o seu like aqui, compartilha esse link com a galera. Se você não é inscrito nesse canal, já se inscreve e ativa o sininho para você não perder nada. Vambora? Então, galera, hoje a gente vai conversar sobre mais um dos temas sociais que a gente tem proposto aqui para o pessoal. E a gente vai falar sobre preconceito racial. Eu sei que a gente já falou um pouco sobre essa questão do preconceito racial em algumas lives do MJ, né? Em alguns textos a gente vários teve, posts, né? Acho que a gente tem vários. Mas hoje é legal a gente trazer aqui para o programa pra gente trazer um bate-papo mesmo, trocar algumas ideias. E foi muito legal que nos bastidores a gente brincou, né? Poxa, se estivesse gravando já tinha dado um programa bom pra caramba. Porque tem dados, algumas informações que eu acho interessante para vocês ficarem ligados aqui com a gente e aprender juntos aqui. Quer começar aí, Vanille? Deslanchando aqui? Não, Tom Dias? Pode começar com os dados. Sabe por quê? A gente estava falando, inclusive, vários... Os nossos cientistas, hoje a gente vai explorar o nosso cientista aqui, gente, porque são dados científicos, então assim, hoje a gente vai ter uma aula aqui. A nossa melanina, entendeu? Uns mais, outros menos. Tá certo. Porque tem muita gente que fala, inclusive, questiona a questão de Adão e Eva, se eles eram negros, que era, né? Adão, Então, como é que era essa questão lá no Eva? Éden? Como é que era o Éden, que região que era? Porque isso depende muito, determina muita coisa, né? E o ambiente onde a pessoa está determina muita coisa, né, Tom? Muita. Se a gente fosse olhar para... Olá, galera. Falou, Dá um oi aí, por favor. Se a gente fosse olhar para essa questão de geografia, a geografia interfere, sim. Inclusive, muitos estudos científicos mostram que é exatamente o fato do deslocamento, das migrações do ser humano que gerou algum tipo de mudança de cor de pele, de perfil ósseo, inclusive, porque o corpo, a gente já falou disso aqui, nós não estamos falando de evolução, né? Calma aí. Nós estamos falando de algo que a gente já falou várias vezes, que o nosso organismo tem reserva genética, né, no nosso DNA. E essa reserva genética, Deus é tão incrível que ele sabia que o homem precisaria se adaptar a certos ambientes, a certas mudanças de temperatura, mudanças climáticas, mudanças geográficas. Então, o ser humano e os ambientes criados, ou seres criados, todos eles têm reserva genética para que pequenas adaptações, ajustes do organismo sejam reais. Então, muitos cientistas falam que essas migrações, as mudanças do homem para diferentes locais do planeta geraram alguns tipos de alteração. Mas especificamente quando a gente fala de Adão, né, a gente está falando Adão e Eva especificamente, os primeiros, eles foram criados por Deus. O texto bíblico vai nos dizer que eles são criados a partir do barro, né? Sim. Hoje, se a gente faz uma análise genética das possíveis cores que nós temos, e isso é uma questão muito específica, né? Nós falamos de uma diferença de pele, uma diferenciação de pele, e não de uma diferenciação de raça, que aí é outra coisa. Mas quando a gente olha para a genética, os ambientes genéticos de cruzamentos genéticos permitem que a partir daquilo que seria a cor básica de Adão, que a gente esperaria algo meio
meio avermelhado por causa do barro, o contexto do barro. Se você fizer os cruzamentos genéticos desses genomas básicos iniciais, você teria todas as possíveis cores, que normalmente são cerca de 5 ou 6 cores ou pigmentos mais clássicos que você pode encontrar na humanidade. Tom, mas é só isso também. Então a gente, quando for questionado com relação assim, qual era a cor de Adão? A gente era da cor do barro. Agora, qual é a cor do barro? Aí ele tem uma variação. Tem uma variação. Isso, podemos pensar nos diferentes sedimentos que formam o barro. Né? Assim, aqui no estado de São Paulo a gente tem uma região. A região aqui mais próxima do litoral, ela tem a terra branca, que a gente fala. A terra branca são sedimentos mais brancos, que tem muito quartzo na sua base. Quando você olha para regiões do oeste paulista, noroeste paulista, tem a chamada terra vermelha, que é uma terra muito fértil. Por quê? Porque ela tem muito ferro, óxidos de ferro, então por isso ela é avermelhada. Assim, alguns quando você vai no Paraná também, né? Tem Paraná, muito bem, assim, terra vermelha. Você vai para o norte, você tem uma terra mais negra, que também é um outro tipo de escura, né? De material que você tem nesse terra barro. que a gente compra para colocar as plantinhas. Na planta, né? Ela é bem escura, né? Bem escura. Mas na normalidade, se a gente fosse pensar, como a Andrea lançou inicialmente aqui pra gente, a questão da posição, da região do Éden ali, que se a gente olha para o texto bíblico, fala dos rios que se cruzam bem no centro. Então hoje a gente tem como saber, né? Mais ou menos os rios que já não existem mais, já foram mapeados e consegue se saber mais ou menos. O rio Eufrates e o rio Tigre ainda continuam válidos, então a gente também consegue ter uma ideia. A região do Oriente Médio, que seria a região mais natural de se pensar no Éden, seria mais um barro avermelhado, amarelado, nada muito escuro, nada muito claro. Seria uma mistura, muito legal. É você olhar para uma coisa que, poxa, se você fizer mais pigmentação, um pouquinho de menos pigmentação, mais melanina, menos melanina, você encontra todas as nossas cores possíveis a partir dessa cor primária. Então é bastante interessante pensar nisso. Eu não sou geneticista, nem biólogo, eu não poderia... nem antropólogo para falar muita coisa disso. Então eu me atrevo e me limito à minha insignificância. Mas já dá uma boa... Não, mas é bem legal isso, porque nessa parte. A gente consegue entender que a partir de Adão, essa variação de tons, vou usar o termo aqui, né? Obrigado. Né? Homenageando ao tom. Obrigado. Essa variação de tons de pele, nós podemos chamar assim, né? Sim, tons de pele, né? Então você consegue ver que tem, digamos assim, uma cor primária, né? Me permita aí a ignorância, né? Uma cor primária, e dessa cor você tem as variações, que é justamente o que a gente tem hoje na humanidade. Isso. Que a gente tem hoje na humanidade. Se você lê o livro Adalto Lourenço, sim, excelente, esteve com a gente em alguns momentos, Deus, fantástico. O Adalto Lourenço, quando ele escreve Como Tudo Começou, um dos capítulos do livro dele, ele foca nessa questão de variações genéticas. Então, quem quiser dar uma olhadinha... Gênesis 1 e 2, né? Não, é o Como Tudo Começou. O Gênesis 1 é outro. Tá. Como Tudo Começou, o livro Como Tudo Começou, dos capítulos ele faz essa questão genética e ele vai mostrar com mais clareza ali essa questão que eu disse aqui dos cruzamentos genéticos que poderiam dar diferentes cores. Boa dica. E a gente estava falando também aqui a questão é bom a gente explicar isso, diferença da cor, então, e tom de pele, porque a gente falou disso, né? A cor é a mesma. Sim, se você pensar na base, é a mesma. Sim. É igual quando a gente faz, por exemplo, Deus é incrível por causa disso. Gênio, né? Ele usa o mesmo mecanismo, a mesma base, e com a sua inteligência incomparável e insondável, ele faz qualquer outra coisa. Basta você olhar para o nosso corpo, basta você olhar para o solo, basta você olhar para qualquer rocha, os elementos químicos que tem em tudo são os mesmos. Então, quando você olha para a questão de cor ou de tom de pele, você tem simplesmente a inserção de mais ou menos algum tipo de molécula, melanina ou outros tipos de molécula. Então, a base é a mesma e Deus dá ao nosso código genético a capacidade de se adaptar de alguma forma às diferentes localidades e condições que a gente ensina. Agora, Ivani, é interessante isso, né? Porque essa diferenciação, e você citava isso quando a gente conversava, né? Qual que é o percentual de diferença, né, que a gente tem de uma pessoa mais clara para uma pessoa mais escura, né? Você consegue falar para a gente um pouquinho desse percentual, dessa diferenciação que é mínima, né? Sim, é mínima, né? É 0,1% só. 0,1%. Então, assim, né, isso é muito legal. Nada quase. Né? Porque assim, eu olho para a Andrea, cara, a gente só tem 0,1%.
de diferença. De diferença, assim, né? A questão do tom de pele. E isso nos chama a atenção para a questão da... Por que a gente entra, então, nesse conceito de que porque eu sou um pouquinho mais clara, então eu sou superior, né? Então, porque não justifica, né? Não tem justificativa. É superior, né? Então, a gente entra dentro dessa situação, primeiro pela ignorância, né? Sim. O desconhecimento, né? Então, assim... o início desse programa, ele já nos traz um conhecimento, um entendimento de como tudo. Então, a gente tem uma base única. Quando a gente compreende que a gente tem essa base única, né, que a diferença é tão mínima, né, e que nós somos ligados por um só DNA, que é o DNA divino, então, isso faz com que a gente entenda, não, eu não sou diferente nesse sentido, eu não sou superior, né? A palavra é essa. Nem superior, nem inferior, iguais, e eu né? não sou inferior. Então, Deus, ele tem a sua unidade, né? E a partir daí, eu preciso entender que, independente da cor do Tom, independente da cor da Andréia, independente da cor do Lisélio, nós temos algo que nos une, né? Uma coisa só, nós temos algo que nos une. Primariamente, que foi criado lá desde o princípio. Desde a criação. Eu acho bem legal isso. Então a gente está indo para um caminho assim, né, gente? Existem diferenças de tons de pele, sim, isso é fato. Óbvio, isso é sim. Cientificamente comprovado. Né? O nosso cientista está aqui para nos ajudar nessa questão. Né, para confirmar isso. Mas isso é uma coisa. A outra questão, e que a gente vai atacar agora aqui, é a questão do preconceito da raça, entre as raças. Por causa dessa diferença. Então, isso é muito importante deixar claro, né? Uma vez que a gente Existem já entendeu, diferenças, né? claro, são visíveis, né? São visíveis. Sim. As diferenças são visíveis, elas existem. Agora, a partir dessas diferenças, qual é a nossa reação? Qual que deve ser a nossa reação, se é que temos que ter alguma reação, né? Com relação a esses tons diferentes de pele. Né? Eu acho que é aí que nós temos que atacar enquanto cristãos, porque desde o início da história, dessa questão de uma raça, de uma classe ser subjugada, ela parte dessa premissa, porque você é diferente de mim, então você vai trabalhar para mim, você vai ser meu escravo, você não vai ter direito. Eu acho que este preconceito é que a gente precisa discutir aqui, conversar aqui, né, e tratar um pouco mais aqui. Em relação a essa questão da raça, né, só para a gente, já que a gente está num momento de esclarecimento, né, usar mais um pouquinho o tom. Isso, vamos explorar o tom. Sobre essa questão da raça, né? Em uma das pesquisas que eu fiz, eu encontrei assim que o conceito de raça, ele é um conceito social. Então, não existe realmente uma diferença de raça. Ele é um conceito social, uma construção, porque todos nós somos de uma raça única, né? Então, como é que a ciência consegue diferenciar essa questão da raça para a gente poder entender e aí a gente entrar nessa questão do preconceito racial em si? Assim, um antropólogo seria muito melhor que eu para responder essa pergunta. Mas já que a gente, se tiver um antropólogo, nos ajude, por favor. Comenta aí, né? Deixa comentar. A questão é que obviamente existem diferentes humanos, né? No sentido de que nós somos uma única raça humana criada por Deus, a origem é a mesma, mas é inevitável a gente considerar que existem diferentes raças. É por isso que, por exemplo, você tem diferenciações óbvias em estrutura corporal, craniana, e não no sentido de inferior ou superior. São diferenças que existem. Essas diferenças estão muito associadas àquilo que foi desenvolvido pela pessoa, como ela foi, o ambiente em que ela foi se desenvolveu, nasceu, foi criada. Então, assim, existem diferenciações claras entre um africano, um índio, um japonês, um esquimó, um asiático, um pigmeu, enfim, nós temos diferenças reais, corporais, estrutura óssea, densidade óssea, formato de crânio, resistência nos nossos membros inferiores. Cara, veja, basta você observar
a capacidade de um Usain Bolt correndo com o Tom. Assim, vai ser ridículo, né? Porque naturalmente, é claro que tem treinamento nesse processo. Exato, isso que eu ia falar agora. Mas naturalmente existe uma disposição genética, né? Do corpo dele que é muito maior que a minha. Força, talvez. Força, posicionamentos, tamanhos de órgãos inferiores, principalmente. Características dos órgãos respiratórios que são diferentes. Então, cara, por isso que você tem diferentes seres humanos com diferentes habilidades. Isso é uma característica. Então, assim... O que é incrível, inclusive. O que é incrível. No entanto, o mais interessante aqui é o que você traz pra gente de igualdade genética. A diferença é de 0,1. Então, assim, é ridículo. Ridículo. Nós falarmos em diferenças ao invés de falar de igualdade. Entendeu? E aqui eu não estou falando que devemos usar o contexto, o tripé maçom, por exemplo, não tem nada a ver. O que eu estou falando aqui é que, de verdade, o ser humano foca demais na diferença quando deveria olhar para a igualdade. Então, geneticamente nós somos iguais. É claro que geneticamente qualquer mudança 0,1 gera essa matiz tão incrível que a gente tem no ser humano. Cara, isso é o Deus incrível, criador que a gente tem. Essa mudança genética gera coisas completamente diferentes, pessoas completamente diferentes do ponto de vista estético. Mas é só isso. A gente é muito mais igual do que diferente. E por que a gente foca na diferença? Só nesse 0,1. Porque o ser humano faz isso. Porque o ser humano, de alguma maneira, ele vai tentar sempre justificar o seu papel de superior ou de mais valor. Como que eu posso fazer isso? Olhando o que é diferente, ao invés de olhar o que é igual. Essa é uma realidade genética, isso é uma realidade do nosso corpo. A gente estava conversando tentando aqui antes. Tentando diminuir o valor do outro, né? Por qualquer que seja o motivo, qualquer que seja. 3 milímetros de pele. 3 milímetros de pele. 3 milímetros, gente. Derme, epiderme. Nada, derme, epiderme, esse tecido nosso especial que cobre aí o nosso corpo e protege o nosso corpo. 3 milímetros. Não tem nada diferente em nenhum ser humano abaixo dos 3 milímetros. Quando a gente está falando aqui de cor, por exemplo. Legal. Somos todos muito importante, completamente não tem nada que justifique essa ignorância, né? Não tem nada. Por isso que eu acho que como cristãos, e esse é o nosso papel aqui, né? como cristãos, como aqueles que entendem o Deus Criador, que entendem a Bíblia Sagrada, nós deveríamos sempre olhar para aquilo que nos torna iguais, não aquilo que nos torna diferentes. Legal. Gente, o papo tá bem legal, eu acho que vocês estão curtindo aí, né? A gente só vai pro intervalinho agora e daqui a pouquinho a gente volta. Fica com a gente aí, tá bom? Olá, irmãos, aqui é o pastor Kennedy Matos, apresentador do programa Evangelho em Foco. E hoje eu quero trazer para você uma indicação extremamente importante. Um livro, A Fé que Professamos. Esse livro tem as doutrinas que nós promessistas cremos, aquilo que nós confessamos, a nossa fé. Você conhece as nossas doutrinas? Você sabe defendê-las? Você conhece elas na sua particularidade? É muito importante. Nós temos uma doutrina muito bonita. Então eu quero indicar para você esse livro. E onde você pode adquirir? Na Editora Promessa. Você pode entrar no site, adquirir o seu exemplar virtualmente, vai chegar aí na sua casa tranquilamente. Ou então você pode vir aqui na nossa loja, que está muito bonita, por sinal. Então você está convidado, tá? Essa é a minha indicação, o livro A Fé que Professamos. Adquira já o seu. Eu tenho certeza que Deus vai abençoar muito a sua vida. Um abraço, Deus abençoe. Graça e paz, meus irmãos e irmãs, uma grande alegria poder falar com vocês. Eu sou o pastor Alessio, diretor do Seminário Teológico Promessista. O Seminário Teológico Promessista, ele funciona aqui no Espaço Promessa, na cidade de Cosmópolis, no interior do estado de São Paulo. Aqui também temos a nossa sala de aula no prédio da ECAP, que está no Centro Administrativo Promessista. O seminário,
ele forma a turma de 2 em 2 anos. Nós temos uma turma que teve início no ano passado e no final deste ano de 2022 estará se formando com a graça de Deus. Nós temos 2 turmas. Uma turma é no regime de internato e uma outra turma no regime semipresencial. As 2 turmas têm nos dado muitas alegrias. Os professores são muito habilitados, são pessoas da área teológica, de outros ramos do saber, que investem tempo, conhecimento, oração, sempre no sentido de formar as 2 turmas para o campo pastoral, porque nós entendemos que essas pessoas foram chamadas e foram colocadas aqui durante este período de 2 anos para que sejam capacitadas para a obra missionária. A partir do ano que vem, nós estaremos abrindo uma nova turma aqui no nosso Seminário Teológico Promessista. Esta turma, ela será 2023 e 2024. A nossa intenção é a mesma, preparar aquele que Deus chamou para o trabalho pastoral, para o trabalho missionário. Pode ser que eu esteja falando com alguém que sente desejo no coração, que foi chamado por Deus para este santo ministério. Então, tem tudo a ver contigo. Se você se sente chamado, se Deus está aquecendo o teu coração para o ministério pastoral, por gentileza, fale com seu pastor, fale com a diretoria da tua convenção regional, comece a fazer as primeiras tratativas para que, a partir de 2023, nós tenhamos a alegria de recepcionar você aqui no nosso seminário teológico. Muito obrigado, que Deus abençoe vocês, contamos com as orações de vocês, que o Senhor continue abençoando tanto essa turma que está sendo formada, que Deus abençoe de uma forma muito especial aqueles que Ele nos dará a alegria de estarem com a gente a partir do ano que vem. Temos certeza que muitas pessoas serão tocadas. Nós temos vagas para rapazes, para moças e também para casais. Esperamos vocês aqui com a gente a partir do ano que vem. Que Deus abençoe ricamente a sua vida. Então, voltando aqui, a gente estava... queria que você desse um exemplo para a gente. Tem você citou para a gente um escritor, né? George Orwell. E tem um lance muito tem interessante. Tem um livro louco nele. Repete aí a pronúncia para a galera. George Orwell. É sensacional, né? Não, George Orwell. E dá dica, né, para a galera. Qual que é o livro para a gente... Revolução dos Bichos. Revolução dos Bichos. Tem muito a ver com como a gente encerrou a primeira parte aqui, né? E como o ser humano se foca nas diferenças, né? Sim. E é uma imbecilidade. O Orwell, ele escreve a Revolução dos Bichos, e é muito interessante a história por trás disso. E traduz muito do que o ser humano é. Ele escreve, o livro diz que os bichos de uma fazenda se rebelam contra o dono da fazenda, porque eles, são mercadoria, são usados, enfim. Eles se rebelam e eles mandam o fazendeiro embora e eles começam a cuidar de tudo. Eles cuidam da administração da fazenda, de todos os detalhes, da vida em comunidade. Quem faz a revolução, quem lidera a revolução são os porcos, né? O grupo de porcos que tem na fazenda. E é muito interessante que esse processo harmonioso de, olha, a gente é bicho. A gente somos unidos. Nós somos iguais e somos diferentes do fazendeiro. Então, como somos iguais, vamos tirar esse cara que é diferente. Vamos nos unir. Vamos nos unir, vamos fazer a nossa parte, vamos fazer a nossa vida boa. E durante um tempo isso rola, harmoniosamente. Deu certo, no entanto, depois de um tempo, os porcos que acabaram liderando isso, naturalmente têm um papel de liderança e acabam sendo respeitados pelos outros. Mas esses porcos começam agora a perceber que eles poderiam ter mais poder, que eles poderiam ser mais especiais. E eles começam a vender os bichos, outros bichos, começam a agir com outros bichos com um grau de superioridade. Nós somos mais importantes que vocês. Poder, né? Gosto do poder. E aí foi picado pelo bicho do poder, vamos dizer assim. Mas a realidade é que em algum momento os porcos são confrontados pelos outros bichos. E aí, por que vocês estão fazendo isso? Nós somos iguais, nós não éramos iguais, nós nos unimos com um fator, um objetivo só. E aí os bichos perguntam, por que vocês estão fazendo isso? E aí os porcos vão responder, certo, somos todos bichos, mas tem alguns bichos que são mais bichos do que os outros. Ou seja, o que eles estão demonstrando ali é que
A gente, quando começa a olhar para a diferença, a gente quer lacrar demais, achando que nós podemos falar. Não, então nós agora nós agimos assim, nós cancelamos assim. Aquele que um dia falou uma bobagem que deveria ser repreendido pela bobagem que falou, mas ele é o monstro agora a ser vencido, então a gente se une. Só que daqui a pouco a gente passa a viver uma realidade onde nós aqui que nos unimos e que somos agora os revolucionários, a gente vai começar a se matar, a gente vai começar a se comer, a gente vai começar a brigar porque em algum momento eu terei mais valor do que você. Isso acontece no ser humano de maneira geral, basta olhar para a história do ser humano. Quando a gente olha para a história, inclusive para as histórias de escravidão, cara, é absurdo, isso é horrível, mas se você olhar para a história, quem participa desses processos tão terríveis são os seus próprios iguais. São seus irmãos, é a sua galera. Então vai chegar algum momento em que o grupo de brancos, no grupo de brancos, o branco vai querer ser mais branco que o outro. No grupo de negros, o negro vai querer ser mais negro que o outro. O amarelo vai querer ser mais amarelo que o outro. O verde vai querer ser mais verde que o outro. Precisa de uma posição de destaque, de chefia, de liderança. Porque, inevitavelmente, o ser humano se deturpa em qualquer pensamento que seja distante daquilo que nos torna iguais, que é Cristo. Na verdade, o nosso problema não está nem... Aí já sai da questão racial, já sai da questão de pele, de diferenças e tal. É a questão mesmo de degradação, poder, né? De subjugar o outro, de, sabe, inferior. Para eu me sentir superior, eu tenho que inferiorizar a outra pessoa. Isso é horrível, né, gente? Porque assim, pensa, por causa dessa diferença que ela é mínima, quase zero, quase nula, eu me coloco numa superioridade e falo assim, ó, você não tem direito ao que eu tenho direito. Você não é humano como eu sou humano. Porque era dessa forma que eles tratavam, por exemplo, a questão da escravidão. Sim. O Hitler negros, com os judeus, né? A raça ariana. Isso. Então, assim, o conceito deles era assim, ó, você não é humano como eu sou. Eu sou mais humano. Eu sou mais humano do que você é. Então, por causa disso, você não tem direito ao que eu tenho. Então, você vai trabalhar para mim, você vai ser meu escravo, você não vai ter direito que eu tenho, você não vai comer, você não vai ter uma casa, você não vai ter, né, uma vida decente, não, você vai viver para me servir. Então, no final das contas, o preconceito racial acaba sendo um resultado, uma consequência. Né? É só mais uma coisa para justificar. É o pecado, né? E assim, não, o pecado... a galera pode estar pensando assim, não, eu sabia que eles iam falar isso. Então nem é tão altos os papos assim, a gente ia falar isso. Mas é que a gente não é tão inteligente quanto você, mas a questão é essa. Pode parecer muito clichê, mas é isso que a gente vive. E, de novo, a gente vai se apegar nas diferenças, às vezes, se apegar naquilo que nos iguala. Então, como cristãos, a gente precisa entender, a gente tem que parar de ser besta, tem que parar de ser bobo, ingênuo, e dizer que essa coisa não existe, porque ela existe. Mas qual que é o grande problema? É o pecado que nos afastou do Criador, da imagem do Criador, da semelhança do Criador, daquilo que nos tornava iguais, e a gente quer caminhar agora para aquilo que nos... Eu quero usar a diferença para subjugar alguém. E isso está muito implícito, né? Por mais que não se... hoje não tem. Claro, você vê casos isolados, assim, de questão que é publicamente preconceito racial. A pessoa sofreu alguma coisa porque publicamente você viu, porque era negro, por exemplo, né? Agora, tem também um racismo implícito, né? Que é aquele, por exemplo, o segurança do shopping, me perdoem aqui os seguranças dos shoppings, né? Mas é só como exemplo. Que segue dentro do shopping aquele rapaz que é negro, que entra de repente, não tão bem vestido assim, eles ficam de olho já. Diferente de quando o Tom vai, por exemplo, no shopping, nossa, a galera não segue ele, não. Segue para pedir autógrafo, mas para ficar assim, desconfiando que vai acontecer alguma coisa. Tem muito isso, gente. Eu tenho amigos assim que contam relatos nesse nível. Assim, eles vão pro shopping e o segurança já vai acompanhando. É impressionante. Assim. Não fala nada, tá disfarçando ali, mas eles sabem, eles sentem que tá... Que o cara tá de olho nele porque ele tem um tom de pele diferente, ou porque de repente não tá tão bem vestido. A classe social mostra ser a classe social também. Então, assim, a gente tem muito isso, né? Bastante. Então, por isso a gente está falando sobre isso aqui hoje. Porque a gente vive isso nos dias
de hoje. Absurdamente, a gente ainda vive isso nos dias de hoje, né? Então, é bem importante esse assunto aqui, para que a gente... não é clichê, né? Como o Tom falou, né? Somos todos iguais, tal. Mas o conceito bíblico é justamente esse, né, Ivanice? O conceito bíblico é justamente esse. Aí queria perguntar aqui, Ivanice, já teve alguma situação assim que você já passou por isso num shopping? A Andréia já... né? Se você quiser compartilhar com a gente aqui algum exemplo de... Acho que desde pequenos, né? Não sei você, amiga, mas desde pequenininho a gente já passa por algumas situações. Eu não lembro onde que eu contei isso, mas vou citar um exemplo aqui, depois você fala também, tá? A gente morava numa rua, assim, em São Paulo, eu nasci em São Paulo, tá? Na capital. E a gente era muito pobre. Eu sou pobre até hoje, mas eu era muito... Era muito mais pobre. Muito mais pobre. E foi muito interessante que meus pais saíram do Paraná e foram morar em São Paulo. E assim, muito simples mesmo, uma vida muito simples. Só que lutaram muito, trabalharam pra caramba. E aí, num determinado ponto lá, eles conseguiram comprar um terreno. Tinha uma casinha muito pequenininha, assim. A gente fala 2 peças em Curitiba, né? Mas são 2 cômodos, um banheirinho. Que inclusive ficava fora da casa, meu Jesus Cristo. E aí, só que um terreno enorme e tal... Bem legal, numa rua que só tinha a gente, assim, de preto, de pretos, assim. Então, meu pai é mais pretinho que eu ainda, né? A minha mãe é tipo o Tom Dias, assim, mais branquinha. E aquilo incomodava muito, porque todas as pessoas, assim, as outras famílias eram, assim, descendentes de italiano e não sei o quê, de alemão. E, gente, era muito engraçado, assim, porque a gente passou... Quando eu era menor, quando eu era pequenininha, eu não entendia. Tá? Eu não passava. Claro, meus pais com certeza sabiam o que estava passando. Que era, né? Não tinha noção do que era. Não tinha noção. Aí, à medida que você vai ficando mais velho, isso só foi cair minha ficha muito tempo depois. Que aquilo que a gente passava, aqueles olhares, aquele, sabe, assim, né? Assim, aquela coisa, assim, meio... aquele afastamento era por conta da cor. Por conta da cor, não, né? Sei lá como é que fala, mas enfim, porque a gente era preto. E aí, essas diferenças, assim, tinha um pouco, talvez, a ver com a questão social também, né? Porque ali, todo mundo queria aquele terreno e aí, justo, né, aquele casal, assim, mais pobrinho ali da vila conseguiu comprar. Então, assim, tem essa questão também. E uma vez, assim, mais recente, na internet, acho que é no mês de novembro que a gente comemora, né, o... Consciência Negra. E aí, eu postei uma foto de homenagem. Então, eu fiz uma make, assim, me vesti como se fosse uma pessoa que mora, assim, lá na África mesmo, assim, turbante e tal, umas joias, um negócio assim. Fiz e postei uma foto e fiz um texto, tal, em homenagem, né? Passou, assim, não deu muito tempo. Eu fui dar uma olhadinha, óbvio, né? Porque eu acompanho, tá? Sou dessas mesmo, confesso. Fui dar uma olhadinha como é que tava, né? Repercussão no Facebook. No Instagram não, mas no Facebook daí tinha comentário assim, nossa, que coisa horrível. Nossa. De uma mulher, inclusive, que me deixa muito mais triste. Que não é branquinha, tá? Que não é loira do olho azul. Mas já tem uma misturinha ali. Mas eu fiquei assim... Caramba, velho, é sério mesmo? Porque nunca tinha passado por isso na internet. Assim, eu não tenho hater. Aquela que se acha blogueirinha famosa. Não tem hater? Então você não é famosa. Por isso. Pra ter hater tem que ser famosa. Eu vou achar umas polêmicas. Nós podemos fazer uma, né, fingir. Então, pra vocês entenderem, então, tem coisas que a gente já sofre desde pequenininha mesmo. E eu fico pensando, cara, imagina meu pai, né? Quanta coisa não passou, meus pais, e eles... guardaram para eles. Sim, com certeza. Né? E a gente só foi entender o quanto isso era preconceituoso depois que já estava adulto. Porque quando a gente é criança, talvez tenha aquela inocência e os pais foram muito sábios. Eles seguraram a onda muito bem, assim. Um exemplo. Inclusive a questão do bullying também tem a ver, né, com essa questão. Eu nem sabia que era tudo, bullying, né? Nem sabia que em alguns momentos, assim, tem. Eu sofri muito, assim, quando era criança. Porque eu sempre fui crespão, né? Cabelo crespão e tal. E minha mãe... Eu também, viu, minha filha? Isso aqui é escova pura, filho. Eu fiquei fake. Sério? Esse cabelinho assim, fake. E a minha mãe, tadinha, né? Ela não... Minha mãe é que nem eu. Ela não sabia cuidar, né, do cabelo assim. Igual eu não sei cuidar da Mas, filha, a gente não tinha opção, não, amor. Hoje em dia tem produto pra todo tipo, né? Mas antigamente, filha, era creme rinse. Só ainda não tem pra calvície que tá começando. E aí ela fazia, né, uns penteadinhos, uns negocinhos lá e tudo. Saía de coquezinho, saía com uns pomponzão, bem grande.
E ia para a escola. E eu sofria muito com isso. Né? Eu sei, muito, meu que amor. o pessoal falava bastante, aí, né, dava apelidões e não sei o quê. Tô E ligada. aquilo feria muito, né? Machucava muito o coraçãozinho e tudo. Mas chegava em casa, estava de boa, né? Tal. Sempre fui boa em disfarçar algumas situações. Eu também. Então eu chegava em casa de boa para minha mãe não, né, se estressar com isso e tal, mas foi uma coisa que marcou muito, né? E eu sabia que era por causa disso. Então, de onde veio esse cabelo, né? Genética, minha mãe, meu pai, né, minha família. Ué. E meu pai é negrão, né? Então, assim, e eu sou muito mais parecida com ele em relação à questão genética, assim, né? Eu falo, eu queria tanto o cabelo da minha mãe. Mas, né, Deus sabe o que faz. Lógico. E em uma outra situação, já adulta, eu acho que eu tinha uns 19, 20 anos, quando eu fui procurar emprego. Aí tinha lá, né, a plaquinha de vaga para atendente. Eu falei, eu vou aqui, né? Tinha acabado de fazer o curso de recepção e tal. Se achando Pronto, profissional já, né? Aí entrei lá, fui entregar meu currículo. Assim, imediatamente, a moça falou assim, gente, eu não vou poder pegar seu currículo. Aí Capaz. por quê? Ai, que Tá lá a audácia. placa de vagas. Porque você não tem o perfil. Eu falei, mas você nem conversou comigo? Como é que eu não tenho perfil? Descreva, por favor. Vira de lado, seu perfil. Por favor, descreva. Qual é o perfil que você está procurando, afinal? E aí ela foi assim, ela foi muito clara, né? Ela falou, não, porque a gente tá procurando uma pessoa assim, de pele mais clara. Ela falou nessas palavras? Falou com essas palavras. Uau. De pele mais clara, cabelo bom, né? O que é cabelo bom, minha querida? Ele nunca falou Não, mal isso de ninguém. isso Cabelo aí Cabelo bonzinho, isso aí é pra nunca é, acabar. né? Não, Cabelo é pra tchacar, acabar. meu cabelo não isso é aí mal. é sacanagem. Cabelo bom e tal, né? Eu fiquei assim, tá bom, né? Já que é assim, já nem me cabe mais aqui, né? Tô indo Sim, com minha com mochilinha certeza. embora. Saí, peguei meu currículo e saí atrás em busca de outro, né? Então foi muito explícito. Se fosse nos dias atuais, tinha indenizado, tinha ganhado uma grana. Tinha né? ganhado uma grana. Não precisa nem trabalhar Hoje aqui, ó. tem muito mais notícias disso, né? Porque hoje a gente tem internet, Porque hoje as tem pessoas celular, falam qualquer coisa já abertamente sobre o filma, assunto. né? Isso. Então assim, mas durante toda a história, né? Isso que vocês citaram aqui acontece. E o E preconceito continua acontecendo, E o né? preconceito, ele se tornou algo cultural. É. Né? Então, assim, até na nossa linguagem, no nosso falar, a nossa forma de conversar, de se expressar, muitas vezes nós temos palavras que elas denotam preconceito, né? Não, mas eu não sou preconceituosa e tal, né? Mas, às vezes, a forma como a gente se expressa, como a gente fala, indica que nós temos também, né? Sim. A gente faz parte dessa cultura preconceituosa. Infelizmente, isso é uma realidade. Eu lembro que o pastor Samuel, se não me engano, A gente fez uma live com ele, foi. A gente fez uma live com ele e de vez em quando ele posta uns textos assim, né? E eu lembro que num desses, ou foi texto, ou foi numa live, e ele fala sobre essa questão, né? De, assim, às vezes a gente quer maquiar as situações, né? Às vezes a gente quer maquiar... Amenizar assim, o não, mas problema. eu tenho amigos negros, né? Eu tenho pessoas negras na minha Isso família. não me... Então eu não tal. sou preconceituoso por conta disso. E aí não é assim, não funciona. Essa não é uma justificativa, né, para não ser preconceituoso. É verdade. Então a gente se justifica pela Ontem Bíblia. mesmo, tava na internet, assim que eu cheguei com o meu irmão, tinha uma notícia, tinha um videozinho da Giovanna Bank, né? Fala. Ah, isso é bem Do Bruno difícil de Gagliasso. falar nome, né? E eles sofrem muito, né, com isso, porque Por eles causa da têm adoção, né? por causa da adoção da menina, menina e do menininho que Não sei que o são nome. pretinhos também. E eles Titi, né? Titi. a Titi e o Bless. São uns Blessed, nomes né? bonitos. É uns nomes diferentão. Acho que é Blessed. né? E ela tinha acabado os menininhos, as crianças, tinham acabado de sofrer uma questão preconceituosa, assim, um ataque preconceituoso, de preconceito por uma moça, assim, uma loirona, tal, bonitona, e a Giovanna foi pra cima dela, e alguém filmou de longe, mas filmou, quer dizer, então tá aí na internet, acho que vocês devem ter visto já. Aí eu vou procurar. Então, a Giovanna tá muito brava, assim, muito, 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 assim, cara a cara com a mulher, assim, pronto pra bater nela. E eu falo, cara, realmente, eu falo, às vezes a gente sofre aquele preconceito com a gente, mas se for, às vezes, com um filho, com alguém muito próximo, que você ama muito, é muito difícil lidar, é muito difícil. Então, E a é gente muito tem que... dolorido, né? É muito Machuca doloroso, muito é isso, muito, né? bem complicado. E a gente precisa aprender a lidar com isso e lutar contra, né?
E a gente, por isso que a gente está trazendo esse assunto, né? Porque assim, ele ainda persiste, né? Ele ainda existe no ambiente da igreja, existe no ambiente da escola, existe no ambiente do trabalho, da faculdade. Este assunto, ele está à tona, talvez não tão explícito como era antigamente, mas ele está à tona ainda, né? Nos bastidores, na questão de não receber um currículo, na questão de um comentário lá um pouco diferente. A gente tem, por exemplo, a questão de torcidas de futebol, principalmente aqui na América do Sul, né? Jogadores brasileiros, jogadores negros sendo hostilizados, jogam banana, quer dizer, um negócio absurdo. É um negócio que a gente não consegue nem definir em palavras o que é, de tão baixo que é. Né? Mas existe, por isso que a gente trouxe isso hoje, e aí a Bíblia vai falar assim para nós, né? Para a gente ir aqui para uma conclusão, né, gente? Que Deus não faz acepção de pessoas, ou seja, nós como cristãos também não devemos ter esse tipo de sentimento. A gente não deve fazer acepção de pessoas. Jesus Cristo morreu por todos, o sangue de Cristo salva a todos. E Paulo vai falar aos romanos, né? Já não há judeu, já não há mais grego, né? Já não tem mais diferença. Cristo coloca, através do sangue dele, todos em patamar de igualdade, né? Então, este deve ser o nosso sentimento. Este deve ser o nosso papel enquanto cristãos. Trazer essa verdade de que Cristo salva judeu, grego, salva branco, negro, japonês, amarelo, esquimó, Cristo salva totos, né? Isso aí. Então, a gente deve viver isso, né, Tom? Né, Ivani? A gente deve colocar isso em prática. É verdade que tem que começar com a gente, né? Tem Começar individualmente com cada um. É. E isso vai trazer um crescimento para todos. É o amor, praticar o amor que Jesus nos ensinou. Ele deixou claro como é que o modo de amar, o jeito de amar, de demonstrar afeto, de demonstrar amor por todos. Se a gente entender que somos partimos da mesma matéria-prima, que a nossa base é a mesma, e aí a ficha criados cai, pelo mesmo autor, mesmo fôlego. tudo igual, gente, igual. As diferenças servem justamente para o ambiente onde você está inserido, onde você nasceu, para aquilo que você foi feito, para o propósito que Deus tem na sua vida. É isso. Mateus também. 23:8 diz assim, É incrível isso. mas vocês não devem ser chamados mestres, porque um só é o mestre de vocês, e todos vocês são irmãos, né? Então isso aqui quebra essa ideia de superioridade. Exatamente. Nós temos um único mestre, que é o Senhor. O né? louco é como a gente olha para a Bíblia e percebe essa igualdade. Veja, a igualdade que a Bíblia fala é uma igualdade de base, de origem e de redenção. É isso aí. Então, base, origem e redenção. Isso é igualdade. Morreu por todos, o que crê será salvo, não há mais diferença grego-judeu, somos todos irmãos. Jesus, quando ora, ele ora, João 17, o clássico João 17, para que todos sejam um, porque ele e o Pai são um. E quando ele fala dos dons, ele vai dizer, tem diferenças, vocês têm diferenças, mas essa diferença não os faz diferentes. Essa diferença, muito pelo contrário, ao invés de fazê-los mais valorizados ou superiores, não, os faz parte de um mesmo único corpo regido pelo mestre, que é o único cabeça dessa história. Então, assim, quando a gente deixa a diferença e olha para aquilo que nos torna iguais, né? tanto materialmente, tanto fisicamente, tanto biologicamente, quanto, mais importante, o que nos torna iguais espiritualmente, a gente para de errar sobre essas coisas. E eu acho que é isso que a gente tem que fazer. Definitivamente fazer. Não pensar, não falar. Fazer. Acho que isso é mais... Esse é um ponto. Encerrar, André? Bora. Acabou, gente. Chegamos ao final desse programa, então quero que você deixe o seu like, deixe o seu comentário, compartilha com quem não conseguiu assistir hoje. E aí, fique ligado que o próximo programa tá chegando. Semana que vem tem mais. Valeu? Valeu. Tchau, gente. Tchau, tchau. Com Deus.
Olá, querido amigo, querido irmão, irmã, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Felipe, eu estou aqui para te fazer um convite especial. Nós estamos aqui exatamente agora no estúdio da TV Viva Promessa. E hoje nós estamos aqui no estúdio do programa Sala Pastoral. Você sabe que a TV Viva Promessa é uma iniciativa da Igreja Adventista da Promessa para a pregação do Evangelho nesse ambiente virtual. Eu queria convidar você para fazer parte desse projeto. E como você pode ajudar? Sendo um amigo da missão. Os amigos da missão são aquelas pessoas que nos ajudam a manter o projeto da TV Viva Promessa caminhando para a glória de Deus. Eu quero convidar você para participar conosco desse projeto. Acesse o nosso site amigosdamissão.org e seja você também um amigo da missão. Deus te abençoe.